muito bem-vindos ao canal Estela Concurseira. E hoje a gente vai falar de mais um artigo que está sendo cobrado aí no edital do concurso de Campinas, que é um artigo da Maria Silvia Cardoso Carneiro, e ela vai falar sobre a avaliação da aprendizagem de aluno da modalidade E de educação especial na educação básica, tá? Olha só, então primeiro a autora vai trazer para a gente o histórico da educação especial, tá? Inicialmente, tá, as pessoas com deficiência, elas eram segregadas, né? Então, elas eram atendidas em instituições especializadas, né? E aí, a partir do século XX, algumas políticas educacionais, elas começam a entender que o aluno com deficiência tem que estar no ensino regular, tá? Então, para que você consiga entender isso de uma forma clara, por exemplo, eu, quando comecei a dar aula, eu dei aula por 2 anos em uma APAE. E a APAE, ela é uma instituição especializada para pessoas com deficiência, né? Então, ela é considerada como uma escola especial. Então, o aluno, ele não vai frequentar uma escola regular, ele frequenta a APAE, né? Só que o que é a ideia, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A ideia é que todas as pessoas, a pessoa com deficiência, ela também possa estar incluída no ensino regular, né? E aí, a partir do século XX, essas ideias elas começam a se difundir para que todas as pessoas elas possam estar inseridas, né? Crianças e adolescentes no ensino regular, tá? E aí, o que a autora vai falar sobre a importância da escolarização na educação regular? Então, a pessoa com deficiência, é importante ela estar no ensino regular, porque essa escola vai oferecer mais recursos para ela ter aprendizados múltiplos, né? E não excluindo que a pessoa com deficiência vai ter dificuldades, sim. A gente entende que o ensino regular, ele oferece uma série de obstáculos, né? Para a pessoa com deficiência, ainda mais, né? Porque muitas dessas escolas não têm o preparo, muitos desses profissionais não estão qualificados, né? Agora eu tô falando por mim. A gente entende esse desafio da pessoa com deficiência no ensino regular, mas cada vez mais a gente precisa trazer essa importância, né? E aí a autora vai falar o seguinte, que a educação especial, ela deve ser inclusiva, né? Com prática pedagógica organizada. E essa prática pedagógica, ela precisa ser organizada coletivamente, né? Então, todo mundo ali da escola, a gestão, os professores, eles precisam pensar nessa inclusão de forma coletiva, né? E o professor regente, professor da turma, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter as formas dele respeitadas, né? Mas a pessoa com deficiência precisa ter esse olhar diferenciado, né? E aí isso vai acontecer com a avaliação. A avaliação deve ser vista como parte do processo de ensino e aprendizagem e deve ser adaptada às necessidades dos alunos com deficiência. Olha, a gente, enquanto professor de educação especial, a gente precisa abrir a nossa cabeça, sair dessa ideia tradicional do que avaliar, né? E isso não falando só para a pessoa com deficiência, mas falando como um todo. A avaliação, ela não vai acontecer só ali por meio da prova. Ela não vai acontecer só por meio de um trabalho que você vai passar. A avaliação, ela acontece no dia a dia, né? Com as pequenas conquistas do dia a dia daquele estudante, né? E às vezes o que pode acontecer é que a forma como você vai avaliar um aluno, você não vai avaliar o outro. Então, você tem um aluno que de repente tem uma dificuldade aí de concentração, né? Um aluno que tem algum tipo de hiperatividade, de repente, um aluno com TEA, eu vou encontrar outras formas de avaliá-lo. A prova dele, a avaliação dele também precisa ser adaptada, né? Então, a autora fala isso, né? A avaliação deve ser vista como parte do processo de ensino-aprendizagem e deve ser adaptada às necessidades dos alunos com deficiência. Então, usando recursos, a gente falou bastante sobre tecnologia assistiva, né? Eu posso utilizar essas tecnologias assistivas para fazer essa avaliação desse aluno, tá? E aí ela vem falando também sobre as mudanças na dinâmica escolar.
A inclusão dos alunos com deficiência gera mudança significativa na organização da escola, né? Demanda flexibilidade nos tempos, espaços e práticas pedagógicas. Ela fala que é importante que todos os profissionais eles colaborem. A gente, nesse momento, a gente rompe com essa escola tradicional, em que a gente separa aquele aluno que é considerado um aluno normal, o aluno ideal, daquele aluno que tem dificuldade, daquele aluno que tem uma deficiência. A gente precisa quebrar com isso, né? Então, a dinâmica escolar ela vai mudar, porque todos somos diferentes, todos somos singulares. Então, a escola inclusiva ela é isso. Uma pessoa é diferente da outra, um aluno é diferente do outro. Então, é óbvio que esses tempos vão mudar, né? A partir do momento em que a pessoa com deficiência está ali exercendo o direito dela de estar no ensino regular. E aí a gente precisa trazer toda essa colaboração de todas as pessoas da escola, tá? Ela traz algumas coisas importantes, né, de marcos legais e políticas públicas, e isso sempre cai em concurso, gente. Por exemplo, a Declaração do Salamanca de 1994, isso sempre é citado, né? A LDB de 96, Política Nacional de Educação Especial de 2008, né? Então, elas promoveram a adaptação das escolas e o atendimento educacional especializado, tá? Então, esse atendimento, ele complementa o ensino regular e visa a autonomia dos alunos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, o que é? Isso é muito importante ter em mente, porque isso também sempre cai em prova. A educação especial, ela não é separada do ensino regular. Ele acontece junto, tá? Então, o atendimento educacional especializado, ele acontece junto com o ensino regular. Ó, ele complementa o ensino regular e visa a autonomia dos alunos, certo? Então, por exemplo, eu tenho na minha escola uma sala de recursos multifuncionais, né? A ideia é que essa sala de aula, essa sala de recursos, ela possa trabalhar nas dificuldades desse aluno, né? Aí para que ele possa desenvolver mais autonomia, mas não vai substituir ele dentro da sala de aula. Então pode ser que o atendimento seja ali no contraturno, né? Pode ser que esse atendimento ele seja uma vez na semana, isso aí vai ser a escola que vai determinar. Mas só que eu não posso, veja, eu não vou pegar esse aluno e vou colocar ele numa classe especial, num lugar diferente. Não. A educação especial ela vai acontecer juntamente com o ensino regular, tá? Isso é muito importante a gente saber. E aí, entre os desafios que a autora aponta, né, na questão da inclusão escolar, é a dificuldade prática. E aí ela vem falar da falta de articulação entre o atendimento educacional especializado e as aulas regulares, né? A resistência de educadores e falta de formação adequada, tá? Olha, a sala de recursos, o atendimento educacional especializado, ele precisa estar conversando com o professor regente, né? Para que esse aluno ele possa estar desenvolvendo aí as suas plenas habilidades, tá? Isso é uma coisa que acontece muito, infelizmente, que é com relação à resistência de educadores. A gente sabe que isso acontece, que isso existe. Né? A gente sabe que tem educador que pensa que a pessoa com deficiência, a criança, o adolescente, ele está ali atrapalhando a aula dele, porque ele não tem um comportamento que ele considera o comportamento ideal, o comportamento adequado, assim como dos outros colegas, né? Então, a gente entende que o ensino público, ele é um ensino complicado, né? Porque você coloca várias pessoas ali dentro de uma turma, várias crianças, vários adolescentes, a gente sabe da dificuldade, né? Mas existem muitas dificuldades para uma pessoa com deficiência, e se o professor ele é aquele primeiro a determinar que a pessoa com deficiência ela é diferente, aí a gente não vai evoluir no sentido da inclusão, né? Então, o professor regente ele também precisa estar preparado, ele também precisa ter uma formação adequada, certo? E é óbvio que ele precisa ter todo o apoio também.
o apoio da gestão, o apoio do atendimento educacional especializado, essa conversa, né? E aí ela traz algumas soluções para a inclusão, né? Então, o planejamento coletivo, todos da escola vão pensar em inclusão, e eu já vou pensar além. Eu acho que a comunidade escolar como um todo, família, né, precisa pensar na inclusão, né? Todos ganham com uma escola inclusiva, né? A formação contínua, é necessário investir na formação contínua dos educadores e criar ambientes de apoio, né? Que favoreçam a participação ativa dos alunos. Então, a gente precisa investir nessa troca entre os educadores, nesse acolhimento dos educadores, na inclusão da pessoa com deficiência no processo educacional também, né? Então, para concluir, gente, a inclusão escolar é um processo contínuo e ele exige a participação de todas as pessoas da comunidade escolar, né? E aí a gente também precisa, enquanto educador, abrir a nossa cabeça também, abrir a nossa cabeça e pensar que nem sempre tudo na educação vai ser como a gente aprendeu lá atrás, como a gente costumou fazer desde que a gente começou a dar aula. As coisas mudam, né? Então, a pessoa com deficiência, ela precisa desse olhar. A educação especial, ela vai acontecer junto com o ensino regular. Não existe mais essa de você parar esse aluno e vou colocar ele numa classe diferente, porque ele é diferente. Isso não existe, tá? Então, se você gostou, comenta, curte, manda mensagem. Até a próxima aula!